Se você quer ter lead a CAC 0 a partir de outras pessoas, você precisa prestar atenção nisso que eu vou te falar. E se eu te dissesse que você consegue gerar muito mais lead e vendas do que você gera hoje, sem gastar mais um centavo em anúncio do que você gasta hoje? Meu nome é Matuta, na verdade é Matheus Garcia, meu apelido é Matuta. Eu sou sócio da Full Sales, que é a maior empresa de processos comerciais do Brasil e gerou mais de 500 milhões de reais para os nossos clientes nos últimos 2 anos. E a estratégia que eu vou compartilhar, na minúcia, no detalhe, é uma estratégia que a maior parte das empresas não faz e as que fazem ainda fazem errado. Então, como é que você consegue reduzir o máximo a fricção de venda, ainda assim conseguir ter aquele tipo de cliente que paga aquilo que você tem de mais caro sem precisar reclamar ali depois que ele compra de você? Aquela pessoa que compra de você, tem muito resultado, não cancela e depois a gente recomenda para outras pessoas. Esse conhecimento é o conhecimento que vai fazer com que você consiga ter um volume gigantesco de leads para conseguir fechar vendas que estejam prontos para comprar. Eu vou mostrar para você quais são os 4 principais canais que você precisa utilizar, quais são as 4 formas de você conseguir ter parceiros que vão te gerar esses leads e depois os 3 pontos de qualificação que você precisa prestar atenção para garantir que o cliente vai chegar na reunião já no ponto para comprar, já prontinho para conseguir levar o pitch e já passar o Pix para você. Então, para começar aqui, antes do conceito principal, que são os 4 principais formas de você conseguir captar lead, existe um conceito que é essencial, que é lead é diferente de oportunidade. A gente precisa destacar e deixar isso muito claro aqui para ti, que lead é quando a pessoa te dá o contato ou ela te dá um canal pelo qual você consegue conversar com ela. Então, se a pessoa, por algum motivo, começou a trocar uma ideia com você no Instagram, ou então você começou a conversar com ela no WhatsApp, ou ela te deu o teu número de WhatsApp para você conversar com ela, ela se tornou um lead. E somente a partir do momento que você consegue confirmar que ela é o teu cliente ideal, você consegue ajudá-la e que ela consegue te pagar, e ela também já é agendada para alguma reunião, caso você faça reuniões de vendas, ela se torna aquilo que a gente chama de oportunidade. A oportunidade, ela vale muito mais do que o lead. E ela só se transforma numa oportunidade, o lead só se transforma numa oportunidade quando ele passa por um processo, claro, de pré-vendas, que pode ser feito tanto por um ser humano quanto por um formulário, né? Mas geralmente é feito por um ser humano, por um SDR, que é um direcionador de vendas. O primeiro conceito que você precisa entender é que existem 4 formas principais de você conseguir gerar esses leads. Então você tem aquela forma de conseguir gerar lead que a gente chama de 1 a 1, que é quando você entra em contato de forma personalizada com cada uma das pessoas, e tem aquelas que a gente chama de 1 a N, que você entra em contato com muitas pessoas, não de forma personalizada, mas de forma um pouco mais massiva. Tem as formas em que as pessoas te conhecem e que as formas que as pessoas não te conhecem. No caso do 1 a 1 que te conhece, tem aquilo que a gente chama de social selling, a lista quente. Vou fazer um outro vídeo aqui no canal sobre social selling, até comenta aqui embaixo se você gostaria de ver, que é a forma que a gente utiliza aqui de conseguir fazer uma prospecção inbound. Esse tipo de prospecção é quando você entra em contato com um lead que de alguma forma já te conhece, já interagiu no teu conteúdo, já curtiu alguma coisa tua e entra em contato com ele para que ele se torne lead. Você consegue, sem investir um centavo, ter milhares de vendas. Para você ter uma ideia, teve um mês durante esse ano que a gente faturou 1,3 milhão somente com social selling. Esse investimento de 1 centavo de anúncio. No caso de 1 a 1 que não te conhece, tem aquilo que a gente chama de Hunter Outbound ou prospecção de lista fria. Tem algumas pessoas que têm um time comercial que tem 3 etapas principais, o que a gente chama de LDR, que é o desenvolvedor de vendas com base em lista, tem o BDR, que é aquele que entra em contato com essas pessoas que o listador, né, que é o LDR, ele listou, para depois levar para um closer ou para um broker, que é a pessoa que vai fechar aquela venda. Esse modelo ele é baseado nesse modelo aqui de captação de lead. Você não precisa rodar anúncio para conseguir captar uma lista fria. Você pode simplesmente pegar uma lista fria ou então entrar em contato com pessoas que ainda não te conhecem para conseguir começar uma conversa e transformar essa pessoa num lead. Então, a lista fria é a forma de conseguir captar esses leads e transformá-los em oportunidades para pessoas que não te conhecem e de forma 1 a 1. Só que geralmente você precisa de um mundaréu de pessoas para conseguir ter um volume significativo. Então é difícil, é meio que um trabalho de formiguinha, que gera muito lucro, só que você não tem uma escala tão grande. Existem os outros que têm escalas maiores, mas geralmente você tem que despender um pouco mais de tempo e de dinheiro para conseguir ter resultado. O primeiro deles é o conteúdo gratuito. O conteúdo gratuito é a forma que você tem para conseguir entrar em contato com pessoas que já te conhecem. Lá no meu Instagram, ou então até que no YouTube, você já está participando aí de uma forma de conseguir fazer essa captação de leads. Se eu fizesse uma chamada para ação aqui, para que você entendesse mais sobre meus processos, e você apertasse no botão e se cadastrasse, eu estava usando de 1 a N no conteúdo gratuito.
Então, quando você constrói conteúdo, você fala sobre o teu nicho, os teus diferenciais, eleva o nível de consciência, mostra a tua credibilidade, mostra o que está acontecendo no teu dia a dia, de alguma forma você está construindo conteúdo gratuito, o que faz com que você consiga ter muitos leads. Isso te ajuda a conseguir bater a meta de leads no final do mês e conseguir bater a meta de vendas no final do mês. Porque no final é tudo um conjunto de coisas que precisam acontecer para no final você conseguir bater a tua meta. E o último é rodar anúncio. Quando você roda anúncio, você consegue entrar em contato com pessoas que não te conhecem em um volume gigantesco. Aqui na Full Sales, por exemplo, a gente investe por mês mais de 500 mil reais. Por que a gente investe em tanto? Porque as pessoas que vêm pelo meio dos anúncios, elas trazem um retorno significativo para a gente e vale a pena a gente conseguir investir. A arte de conseguir fazer os anúncios funcionarem é um vídeo à parte também. E se você quiser, eu posso fazer um vídeo também falando somente sobre como fazer anúncios de alta conversão. Aliás, é um ótimo tema aqui para a gente gravar no YouTube. Então, o que é legal é que cada uma dessas se retroalimenta. Se você roda o anúncio, você ganha seguidores para conseguir ter um alcance melhor em conteúdo gratuito. Se você tem conteúdos gratuitos, você consegue ter um resultado muito melhor em anúncios. Eu tenho um amigo, Fernando Miranda, que é CEO da Stage. O custo político, a cara dele para a Stage é cerca de 5 vezes menor do que de outras pessoas, outros atores, outras pessoas. Por quê? Porque ele aparece tanto para as pessoas no conteúdo gratuito, quando ele roda um anúncio, a credibilidade dele está no talo. Então ele consegue ter uma taxa de conversão muito maior, porque as pessoas já o conhecem. E que legal, quando você produz conteúdo gratuito, você gera oportunidades de social selling. E quando você faz social selling com pessoas que estão te seguindo, elas acabam engajando um pouco mais no conteúdo gratuito. E elas começam também a responder melhor aos seus anúncios, porque elas estão conversando com você no direct. Rodando anúncio gera oportunidade de social selling. E o que é legal, né? Quando você tem um bom posicionamento, um bom conteúdo, você consegue ter uma resposta muito melhor ali na tua lista fria. As pessoas veem o teu Instagram, veem o teu YouTube, veem ali o que você está produzindo e te veem como uma referência na área e acabam te respondendo muito mais. Quando você roda anúncio, a mesma coisa acontece, né? Então, tudo isso se retroalimenta. Se você faz lista fria, você tem um alcance maior de pessoas para que os anúncios performem, o teu conteúdo performa melhor também. A tua lista quente acaba performando melhor, porque as pessoas acabam te conhecendo e te indicando. E isso faz com que você tenha um mundaréu de gente que vem por diferentes cenários e todos eles tornam leads para depois converter de você. Essas daqui são as 4 formas principais de conseguir captar lead. Então vamos para o terceiro bloco, que é o bloco dos funis. Então eu vou deixar aqui fixado esse vídeo sobre os 6 funis mais lucrativos para você conseguir colocar na tua empresa. Você vai entender de forma muito mais profunda e legal que o YouTube não vai te levar diretamente para aquele vídeo, ele vai deixar ele aqui como uma próxima lista para que você assista depois desse. Lá a gente falou sobre 3 tipos de funis. Existem os funis de alta densidade, existem os funis de média densidade, existem os funis de baixa densidade. Você pode usar qualquer uma das 4 fontes geradoras de demanda para levar para qualquer um desses funis. Eu vou dar alguns exemplos, você vai entender melhor se você assistir aquela outra aula. Mas, por exemplo, o funil de aplicação é um funil em que a pessoa preenche um formulário de aplicação para conversar com o meu time. Eu posso usar o meu conteúdo gratuito para levar para a aplicação, rodar anúncio para minha aplicação, social selling para minha aplicação, fazer uma lista fria para a pessoa me responder as coisas da aplicação. Média seria, por exemplo, um webinário. Eu já fiz, cara, um webinário 100% gratuito somente com social selling, pegando as pessoas que estavam conversando na minha rede social e levando elas para o meu webinário. Na baixa eu tenho, por exemplo, isca. Cara, eu faço tanto social selling com isca, todos os dias quase. As pessoas comentam alguma coisa, se você for no meu Instagram, provavelmente você vai ver lá alguma isca comentando P20 ou comentando P11, e a partir do social selling eu consigo gerar oportunidade aqui para as minhas iscas, que é um funil de baixa densidade. Então é importante deixar claro que as fontes geradoras de demanda, que são essas 4 fontes, não são os funis. E eu posso me utilizar de diferentes funis para conseguir captar leads em diferentes ângulos. Se eu rodo um anúncio, por exemplo, falando sobre a aplicação, eu tenho um custo por lead muito maior. Se eu faço social selling levando para a aplicação, eu tenho uma taxa de completude muito menor. Se eu faço um social selling para isca, eu tenho uma taxa gigantesca de pessoas. Eu cheguei a ter 400 respostas em um story de isca, só para você conseguir ter uma ideia. Já cheguei a ter conteúdo com mais de 300 respostas, porque eu estava prometendo uma isca. Então, dependendo do funil que você roda, você tem uma taxa de resposta maior, né, no caso aqui, ou menor, e uma qualificação maior ou menor. Quanto maior a densidade do funil, para que você consiga já entender o conceito para a gente seguir, maior é o lucro, e quanto menor a densidade do funil, maior a escala. Você tem um volume maior de leads conseguindo ser gerados. Que legal! Você conseguir empilhar esses funis para ter mais lucro e escala ao mesmo tempo, sabe? Fazer chamadas diferentes no conteúdo, fazer social sellings levando para diferentes funis, fazer uma lista fria com diferentes
prospecções, falando, por exemplo, que você tem a oportunidade de entregar um prêmio para a pessoa, ou então um bônus para a pessoa, você vai ter provavelmente uma taxa de resposta muito maior do que você está entrando em contato para vender alguma coisa para ela. E rodar anúncios com diferentes tipos de funis. Eu rodo anúncios para todos esses funis hoje. Hoje eu tenho 8 funis que eu estou rodando anúncios, só para você conseguir ter uma ideia. Alguns de aplicação, eu tenho 2 de iscas, eu tenho alguns de apresentação que eu faço campanhas, que eu faço outras coisas. Então eu uso todas as fontes geradoras de demanda para conseguir empilhar em todos os funis que eu rodo. E eu utilizo todas as fontes geradoras de demanda para conseguir levar para esses diferentes tipos de funil. Depois de entender aí quais são as 4 fontes geradoras de demanda que você pode ter e os funis que você pode utilizar a partir dessas fontes geradoras de demanda, é legal você entender que existe aqui uma junção disso com pessoas que podem falar de você. E é legal você utilizar esse ativo porque é um ativo gratuito que você tem, né? Muitas vezes você vai, talvez até você pague algo para a pessoa que te indicou, ou então para um afiliado, caso você seja um afiliado, mas é um valor que ele é fixo, enquanto no outro você tem um custo variável com relação ao resultado que você pode ter. Então aqui, por exemplo, uma das formas de você conseguir lead a partir, por exemplo, dos seus consumidores é por meio de indicação. Quando você faz um processo de indicação claro dentro da tua base e você pede para os teus consumidores indicação, eles tendem a te dar leads que são muito qualificados para comprar os teus produtos que são semelhantes a eles, o que te ajuda a conseguir ter muito mais leads. O segundo ponto é ter afiliados. Aqui no Brasil o pessoal chama de embaixadores também, que são pessoas que você paga quando elas te indicam algum cliente, ele compra de você. A gente também tem um valorzinho que a gente paga para alguns embaixadores todos os meses, que são pessoas que indicam a gente de forma frequente. Isso ajuda você a ter pessoas que te indicam e são fontes geradoras de demanda sem que você precise investir nisso. Tem um custo fixo ali, uma comissão a cada venda que a pessoa realiza. E isso é maravilhoso, porque você consegue saber o quanto você vai gastar em cada uma das vendas. Que é difícil de você entender com base nas fontes geradoras de demanda que você tem. São aquelas 4 que a gente conversou. Além disso, tem empregados. Todos os meus colaboradores aqui recebem aí um comissionamento toda vez que eles geram novos leads. Então, por exemplo, se a Fer, que cuida aqui do YouTube, né? Ela me indicar um novo lead e essa pessoa comprar com a gente, ela recebe uma comissão. Se o Lucas também, que está gravando aqui, conseguir me trazer um novo lead e essa pessoa comprar, ele vai receber uma comissão. E os meus vendedores também servem como fonte geradora de demanda. Então eu utilizo as tarefas e os processos que eles têm no dia a dia para conseguir, a partir disso, gerar mais leads para mim de forma gratuita, pedir indicação na reunião, por exemplo. Veja, uma pessoa que nem fechou comigo, nem é consumidora, mas ela está indicando ali, graças a um processo gerado pelo meu empregado. E por último, tem as agências. Tem muitas empresas que crescem a partir do B2B2C, que é uma forma de você conseguir usar uma agência parceira ou também uma empresa parceira para conseguir fazer a distribuição dos teus produtos. A gente tem ali, por exemplo, a CIMED, que é uma empresa gigantesca, que utiliza das farmacêuticas para conseguir distribuir os produtos delas. Então ela faz ali um contrato direto com a farmácia distribui o produto. Tem a RD Station, por exemplo, que é um software gigantesco para agências, que se utiliza das agências para conseguir distribuir os produtos. Então o lead é gerado pela agência, eu não tenho custo nenhum. Então eu consigo pagar para aquela agência um valor certo. O que é legal? Quanto mais a pessoa fala de mim, mais eu consigo aumentar a minha fonte geradora de leads interno. E quanto maior a minha fonte geradora de leads interno, maiores são os ativos que eu tenho para conseguir me utilizar de pessoas para conseguir gerar mais oportunidades de venda e não somente leads. Então eu consigo ter um volume gigantesco de pessoas que vêm de diferentes lados, sabe? Eu consigo utilizar diferentes canais de aquisição também para conseguir trazer essas novas pessoas. Quanto mais eu conseguir aprofundar em cada um desses canais, eu melhorar esses processos, mais cada um desses canais otimizado consegue me gerar mais leads e mais oportunidades de vendas, o que vai fazer com que no final do mês eu consiga ter um resultado muito melhor de geração de leads e oportunidades. Depois de entender quais são as fontes geradoras de demanda, quais as fontes de lead que você tem aí na tua própria empresa e fora dela aí de pessoas que são próximas da tua empresa, de alguma forma tem um ecossistema aí próximo da tua empresa, é legal você começar a fazer uma otimização desses funis. A primeira forma de você conseguir otimizar esses funis é entender quais são os seus números reais e atuais. Então o que a gente faz aqui para conseguir otimizar esses funis? Primeiro a gente entende os números. Entendendo os números, a gente vai para uma segunda etapa em que a gente pensa em possibilidades de otimização em cada uma das etapas. Vamos dizer que, por exemplo, eu estou tendo muita indicação, mas poucas pessoas estão comparecendo na reunião. Então, que tipo de mensagens eu posso enviar, que tipo de lembretes eu posso fazer, que tipo de prêmio eu posso dar para conseguir otimizar esse processo? A partir da otimização, eu vou fazer uma melhoria. E aí eu vou voltar para o ciclo de entender, que é um modelo meio PDCA, né? Que é quando você faz o planejamento, você executa, verifica e depois você age para conseguir fazer o ajuste. É o planejamento e o ajuste
ele fica mais ou menos aqui na parte da otimização. Mas você tem um ciclo de coisas que acontecem aí para conseguir melhorar aí o processo de geração de lead de cada um desses canais. O ideal é você conseguir pegar cada um desses canais e analisar as métricas de cada um deles. Tanto as métricas primárias, que a gente chama, são os custos gerais, as coisas que você precisa analisar sempre, quanto as métricas secundárias, que são as taxas de conversão em cada uma das etapas. Então, por exemplo, se eu tenho afiliados, embaixadores, eu preciso saber de quantas pessoas indicadas, quantos que realmente compareceram no evento, ou compareceram numa reunião, me responderam, dessas respostas, quantos realmente compraram, para conseguir entender o que aquele funil pode ser otimizado, o que ele pode ser melhorado, que tipo de procedimentos eu posso adicionar ou retirar para conseguir melhorar o meu resultado no final. E aí você consegue ter um resultado muito legal de geração de leads, que vem de diferentes fontes e diferentes tipos de funis também. Tá? Tem um ponto que o pessoal sempre erra, que tem a ver com você confundir um canal com um funil. E são coisas que podem ser muito semelhantes, mas são diferentes. Porque o canal, por exemplo, Social Selling, não é um funil de Social Selling, apesar do pessoal chamar de funil de Social Selling. Né? O funil de Social Selling, ele meio que não existe. Por quê? Porque eu vou pegar o canal de Social Selling e levar para um funil de webinário. Pegar o canal de Social Selling e levar para um funil de aplicação. Então, eu tenho uma união dos dois para garantir que no final eu consiga ter o máximo de aproveitamento daqueles mesmos leads. Tendo sempre aquela questão da densidade. Quanto menor a densidade, maior é o volume. Quanto maior a densidade, maior é o lucro que eu tenho com cada um dos leads. Essa é a forma com que eu utilizo em cada uma das empresas que eu entro para conseguir bater todo o recorde de leads que eles já estavam gerando antes de eu entrar. Então, eu sempre olho para todos esses canais, olho para esses funis, olho para parceiros, vejo como eu posso otimizar cada uma dessas etapas. Tem até um livro sobre isso, depois se quiser aprofundar, que é o 100 Million Leads, que ele fala um pouco do que eu estou falando, tá? Se quiser aprofundar um pouco mais, vale a pena, do Alex Hormozi. Mas é um livro que infelizmente tem só em inglês, e só aqui no canal do Matuta você consegue ter esse conteúdo em português. Então, continua me acompanhando aqui para conseguir receber mais conteúdos como esse. Cara, vou fazer um resumão aqui para você conseguir entender o que você precisa aplicar. Primeiro é entender quais são os canais que você está utilizando, os funis que você quer utilizar com base no resultado que você quer ter. Assistir o vídeo lá sobre os 6 funis mais lucrativos para entender qual funil você coloca antes, qual você coloca depois, com base na tua oferta. E depois você vai entender quais são os parceiros ou pessoas que você pode utilizar para conseguir gerar leads a custo zero, entender como que está funcionando o funil, melhorar esse funil e otimizar esse funil, sempre fazendo o PDCA ali para conseguir otimizar esse processo. Por último, analisar as métricas de ponta a ponta, secundárias e primárias, para otimizar esse funil e sempre saber o que você pode melhorar para conseguir ter o máximo de resultado em cada um dos canais, em cada um dos funis. Gostou do vídeo? Então já assiste o dos 6 funis, ficou aqui no izinho para você conseguir já saber quais são os próximos passos. Também para entender melhor como é que, cara, funciona a escolha dos funis, porque é complementar a esse vídeo aqui. Já se inscreve no canal se não tiver aí já inscrito. Aperta aí em inscrever, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos e a gente se vê nos próximos vídeos.